Fala Palestra, o Verdão mais líder do que nunca nesse feriado, hein? Onde vencemos o Grêmio por 2-1 na nossa segunda casa, Arena Barueri. Palmeiras tem um grande aproveitamento jogando na Arena Barueri, inclusive eu não canso de elogiar o gramado, tá um verdadeiro tapete. E o Marlon Freitas, hein, torcedor? Que jogador esse que o Palmeiras contratou, hein? Não tinha marcado nenhum gol aí com a camisa do Palmeiras e ontem marcou 2 e ajudou o Verdão a garantir uma grande vitória em cima do time gaúcho. Eu separei aqui, galera, um corte de uma programação, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então vamos acompanhar o programa. De fato, olha o Palmeiras aí, ó. E segue o Palmeiras, o que o Zupac falou, 7 vitórias, então em 9 jogos. Só perdeu pro Vasco. Só perdeu pro Vasco e empatou com o Galo. É isso. Empatou com o Galo na primeira rodada. 22 pontos, 19 gols marcados, gols de bola de prata. Olha isso, 7 gols de bola parada. E o Palmeiras é um dos times que tem menos posse de bola no campeonato. Até a data FIFA era o quinto com a menor posse, mas é o melhor ataque. E vale lembrar que o título ali de 23 foi muito em cima de bola parada. Não é? Geralmente quando o jogo tá um pouco mais apertado, mais travado, o Andrés agora, né, em 2026, consegue destravar esse jogo. E aí, Vinícius Nicoletti, o Andrés Pereira vai também acumulando assistências e agora assistiu o seu companheiro de equipe aí, no caso, de meio de campo. O Marlon, que fez o primeiro gol dele pelo Palmeiras, Vinícius. Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Os dois primeiros, né, que de repente tá despontando aí mais um artilheiro do Palmeiras, chegando na área. Foi assim na bola parada e também no rebote, no cruzamento que veio da direita. O Marlon Freitas aproveitou muito bem. Ele não marcava desde junho do ano passado, muito tempo sem fazer gol, marcando então os dois primeiros gols com a camisa do Palmeiras. Ponto forte nessa vitória contra o Grêmio, mas o Palmeiras aí superando a data FIFA. Por quê? Porque teve 6 jogadores que chegaram na véspera da partida, né? Na quarta-feira, 3 foram escalados como titular, o Giai, o Flaco Lopes e o Maurício. Gustavo Gomes, por exemplo, foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas não entrou durante a partida. E teve mais um problema também, de última hora. O Vitor Roque, que passou toda a data FIFA tentando se recuperar das dores no tornozelo, e isso não aconteceu. Ele participou apenas do treinamento na quarta-feira, e parte da atividade ficou esse tempo todo tratando no departamento médico do Palmeiras, e é dúvida para os próximos confrontos, porque o Palmeiras já viaja amanhã para Salvador e de Salvador vai para a Colômbia, para Cartagena, onde vai fazer a estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla. A informação que a gente tem é que o Vitor Roque vai viajar, mas não é certeza que entra nessas duas partidas, então o Palmeiras vai fazer uma avaliação se vale a pena levar o Vitor Roque nessa condição ou então deixar ele aqui se recuperando para a sequência da temporada, para a sequência do mês puxado que o Palmeiras vai ter em abril e maio. Essa é a dúvida do Palmeiras, mas o time superou tudo isso, chegou aí a 7ª vitória em 9 rodadas e mantendo 100% de aproveitamento em casa, mesmo o jogo na Arena Barueri. Palmeiras 5 vitórias em 5 jogos nesse Campeonato Brasileiro. E um fato curioso nessa partida foi o reencontro com o goleiro Everton, e a torcida do Palmeiras recebeu muito bem o seu goleiro, que foi bicampeão da Libertadores e campeão brasileiro, gritando aí que é o melhor goleiro do Brasil. Uma homenagem bonita ao goleiro Everton. 8 anos de Palmeiras. Bruno. Quem lidera o Campeonato Brasileiro? O Palmeiras, que venceu o Grêmio jogando na Arena Barueri. Os números deste jogo aí na tela pra gente. 2-1 no placar, posse de bola 59% a 41%, finalizações 16-10, finalizações certas 4-5, ações na área rival 30-13, recuperações altas 8-2, escanteios 8-2. Arena Barueri, a nossa parada. Vinícius Nicoletti chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center também com esse pós-jogo. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucio? Um beijo pra você também, abraço pro Elton, fã de esportes, outros times tropeçando e o Palmeiras mantém o pique, 7ª vitórias em 9 rodadas nesse Campeonato Brasileiro e 100% de aproveitamento em casa, 5 vitórias em 5 jogos. Voltou a atuar na Arena Barueri, não teve um grande público, 13.500 torcedores aqui em Barueri, show no Allianz Parque, depois de 2 jogos voltou à Arena Barueri, mas pelo 10º jogo o Palmeiras aí mantém uma invencibilidade então de 26 jogos como mandante, não perde desde agosto do ano passado, quando foi derrotado pelo Corinthians na Copa do Brasil. E o Grêmio ainda persegue a sua
primeira vitória como visitante. Mais uma derrota, são 5 jogos como visitante, 4 derrotas e 1 empate. Palmeiras começou muito bem, mandando no primeiro tempo. Teve o Everton no gol, que recebeu homenagem da torcida palmeirense. A torcida aqui na Arena Barueri cantou o melhor goleiro do Brasil, fazendo essa homenagem ao Everton, que conquistou muitos títulos, bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, 8 temporadas no Palmeiras, recebeu essa homenagem. E o Palmeiras comandou o primeiro tempo, deu muito trabalho para o Everton. Na primeira etapa chegou ao seu gol com o Marlon Freitas, uma cobrança de falta logo no finalzinho da partida, no finalzinho do primeiro tempo, né? O Andréas Pereira bateu a falta e o Marlon Freitas desviou de cabeça, fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Foi a noite do Marlon Freitas. Depois, no segundo tempo, o técnico Luiz Castro fez algumas mudanças na equipe, 3 logo de cara na mudança do intervalo, e o Grêmio reagiu, foi muito bem e acabou chegando ao empate com o artilheiro da competição, com o Carlos Vinícius, uma jogada que saiu da defesa do Grêmio, bobeira da defesa do Palmeiras, não tinha Gustavo Gomes, estava descansando depois da volta da data FIFA, Fux e o Murilo, os dois deram espaço e o Carlos Vinícius foi muito esperto, entrou na diagonal, dominou o lance e bateu sem chance para o goleiro Carlos Miguel, e o Grêmio foi muito bem, chegou aí a ensaiar uma virada aqui na Arena Barueri, mas na sequência o Palmeiras chegou ao segundo gol, então com o Marlon Freitas novamente aos 27 do segundo tempo, num rebote ele bateu forte e surpreendeu o goleiro Everton, fazendo o gol da vitória do Palmeiras. O Palmeiras então chega aí a sua 7ª vitória na competição, e o Grêmio então buscando aí uma reabilitação fora de casa. Essa campanha é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, Palmeiras melhor mandante da competição e líder desse Brasileirão. Vamos acompanhar então o que falou o auxiliar técnico que hoje comandou o time aqui na Arena Barueri, o João Martins. Abel Ferreira suspenso, não esteve aqui à beira do gramado. O Palmeiras também teve o desfalque do Vitor Roque, com problemas no tornozelo, veio à Arena Barueri, mas depois de toda data FIFA não conseguiu se recuperar da pancada no tornozelo, então o Palmeiras está preparando ele para a sequência da temporada, principalmente a estreia na Libertadores. João Martins destacando essa vitória aqui na Arena Barueri, também o goleiro o Everton falando da homenagem que ele recebeu dos palmeirenses. Vamos acompanhar. Eu não gosto muito de estar a individualizar, temos que valorizar a equipa, o esforço da equipa, o trabalho da equipa, mas logicamente o Marlon é um jogador importante na equipa, um jogador maduro, é um jogador experiente, conhece muito bem este campeonato e tem aportado qualidade à equipa, que era isso que nós queríamos e por isso que o Palmeiras o foi buscar. Cara, eu sou muito grato a Deus, né? Primeiro agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, todos os momentos, seja ele bons, difíceis também, que me fizeram chegar até aqui, minha família, né? Meus companheiros, né? Feliz meus primeiros gols com a camisa do Palmeiras, né? Acredito e creio que vai ser o primeiro de muitos, mas o mais importante é ajudar a equipe a sair com os 3 pontos, com um resultado positivo. E é isso, cara, comemorar poucos dias, né? Domingo já temos um jogo difícil, temos uma sequência grande agora, né? De viagem, de jogos difíceis, então a gente precisa pagar o preço, suportar o processo pra gente chegar no nosso propósito final. Cara, a gente quer sempre vencer, a gente entra para vencer todos os jogos, a gente sabe que é difícil, os adversários também jogando na sua cara, como o Grêmio é muito forte jogando em casa, mas óbvio que sim, a gente, né, precisa melhorar nosso desempenho fora de casa, e eu não tenho dúvida que nós vamos melhorar, nós vamos começar a vencer a nossa performance também, principalmente, né, nos jogos fora de casa não tem sido ruim, o resultado não tem vindo, mas não tem sido ruim, tentar ajustar e saber que jogando fora de casa você não pode dar tanta chance para o adversário, porque são adversários difíceis. Só corrigindo aqui, Glaucia, quem falou foi o Vitor Castanheira. O João Martins e o Vitor Castanheira dividem essa função à beira do gramado ali, comandando o time quando não tem o Abel Ferreira. Hoje quem falou foi o Castanheira. Portanto, então, o Palmeiras se preparando para a rodada no final de semana, tem uma sequência de 2 jogos fora de casa, vai até Salvador enfrentar o Bahia, que está muito bem na competição também, abre aí 3 pontos do segundo colocado, o Fluminense, e o Palmeiras, detalhe, vai jogar em Salvador, treina em Salvador na segunda-feira e já viaja para Colômbia, Barranquilha na quarta-feira, com transmissão dos canais ESPN, estreia na Libertadores. E o Grêmio recebe o Remo em casa, tentando a recuperação no Campeonato Brasileiro. Uma noite de muita festa. O Palmeiras, a gente pode dizer, Klaus, que superou
a data FIFA, porque era uma data de descanso, mas 7 jogadores chegaram na véspera do jogo, alguns deles foram titulares aqui nessa partida contra o Grêmio. O Vitor Roque também não conseguiu se recuperar, então o Palmeiras superando essa dificuldade e se mantendo no topo da tabela com 7 vitórias em 9 rodadas. Glaucia. Bom, Vini, obrigada. Bom finzinho de trabalho aí para você também, para toda a nossa equipe, trazendo direto de Barueri as informações desta vitória do líder Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Elton, também cabe muito para o Palmeiras o que a gente conversava do que é essa sequência de temporada agora, mas como bem pontuou o Vini, né, superou esta data FIFA. Tinha também ali os seus problemas de baixas, quem também chegou em cima da hora, enfim, mas um Palmeiras que soube fazer o seu jogo jogando em Barueri, um segundo tempo em que um Grêmio volta diferente. E aí fica um jogo mais aberto também. O Palmeiras soube se segurar e conseguiu o segundo gol. Enfim, já vai para essa sequência um pouco mais tranquilo, né? Com viagem de Libertadores no meio da semana, com esse jogo do Bahia no fim de semana pelo Brasileirão. Aí eu acho que já também ajuda muito no planejamento ter feito esses 3 pontos em casa e seguir nessa liderança. Falamos da semana do Flamengo, a semana do Palmeiras não é diferente, né? O Bahia vem bem no campeonato, é um time que tem até um jogo a menos, é um confronto ali importantíssimo na briga pelas primeiras posições, vai a Barranquilla enfrentar o Júnior e depois tem o Corinthians, né? Tem um clássico contra o Corinthians, um jogo crucial para o Palmeiras também nessa briga, né, pela liderança do campeonato, já ter o seu maior rival pela frente. O Geai voltando, né, o Maurício, o John Arias, o Flaco Lopes, que são caras importantes para essa equipe e que, de uma certa forma, os 4 ajudaram bastante. Acho que o Arias e o Flaco Lopes até um pouco mais do que o Maurício e o Geai, mas foi o Palmeiras que conseguiu jogar contra um Grêmio que tem melhorado na temporada, tem buscado jogar um pouco melhor. A gente sabe que o Luiz Castro ainda tem dificuldades de encaixar essa equipe, é um time que até mudou um pouco a formação, né? Jogou com o Carlos Vinícius isolado, mas com o Monsalve encostando, o Enamorado e o TT, 2 caras que abrem o campo, tentando prender os laterais do Palmeiras. O Palmeiras voltou a ter um jogo defensivo consistente, por mais que tenha levado o gol do Carlos Vinícius, que é um cara diferente. A gente sabe que mesmo nesses momentos de instabilidade do Grêmio tem sido o cara mais regular. O Grêmio criou dificuldades realmente, né, no segundo tempo, quando conseguiu empatar o jogo. Aí tem o poder de reação de um Palmeiras que conseguiu empurrar o adversário para o campo de defesa, usar muito bem esses cruzamentos para a área e nessa segunda bola, né, vencer duelos importantes. Foi o que aconteceu com o Marlon Freitas no segundo gol. Marlon Freitas quase um ano sem marcar um gol, né? Marcou 2 gols numa mesma noite, os 2 primeiros com a camisa do Palmeiras. De novo, um Palmeiras que tentou se impor com a posse da bola com essa dupla de volantes, né? Com o Marlon Freitas e o Andrés Pereira. De novo, usando o Maurício por dentro. A ausência do Vitor Roque faz com que o Flaco Lopes seja referência. Muda um pouco até a formação, porque o Flaco Lopes com o Vitor Roque tem jogado nessa função que o Maurício jogou. O Arias cada vez mais titular dessa equipe, né? Tendo oportunidade na ponta esquerda. A gente tinha essa dúvida, né? O Arias vai jogar onde? O Alan vai sair para a entrada do Arias? O Abel Ferreira e a sua comissão técnica, né? Conseguiram colocar os 2 juntos. Os 2 até fizeram um jogo equilibrado, e é um Palmeiras que vence esses duelos complicados. Conseguiu usar o máximo possível de seus jogadores que participaram da data FIFA, e acabou sendo importante vencer esse duelo contra o Grêmio. Começa muito bem o campeonato. O Palmeiras, de alguns anos para cá, né, tem disputado o título brasileiro e às vezes derrapa no meio do campeonato, perde a liderança, tem que recuperar. Foi assim naquela disputa de 23 contra o Botafogo. É um time que agora começa com uma consistência importante, e a gente está falando tanto de gordura, né, Glaucia, para essa sequência de jogos que o Palmeiras vai ter, e vai ter a Copa do Brasil também mais lá na frente. O adversário é o Jacuipense, né, o time daqui da Bahia. 2 jogos, inclusive, próximos aí de São Paulo, porque o Jacuipense vai mandar o seu jogo no Paraná. Acaba sendo importante essa vitória para criar essa gordura, pensando nesse funil do primeiro semestre da temporada. Sem dúvida. Palmeiras liderando o Brasileirão com 22 pontos, o Fluminense é o segundo com 19. Essa é a ponta da tabela nesse momento. E nesse ano o Palmeiras ganhou todos os jogos que são considerados importantes, o que foi uma cobrança muito grande ano passado, tanto contra os times do G6 quanto contra o Corinthians. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que mudou no poder de decisão desse time do ano passado para esse. Obrigada. Todos os jogos são importantes. O Palmeiras, quando vai jogar, não olha para a classificação, olha para o adversário e para 3 pontos que quer ganhar, que estão em disputa.
É verdade, vocês fazem essas estatísticas. No ano passado, se calhar, não ganhamos tanto contra o G6. Este ano tem acontecido as vitórias, mas o que nós queremos é os 3 pontos, independentemente da equipa, independentemente do adversário. Sabemos que há jogos que são diferentes, naturalmente, mas o foco é jogo a jogo e 3 pontos. Este é o foco da equipa. Vitor, boa noite. Lucas Basílio, da Nova Brasil FM. Boa noite. Eu queria te perguntar a respeito do período de paralisação para a data FIFA, né? Como é que foi o trabalho especificamente? Até porque nesse retorno agora vai ser mais frenético do que nunca, né? Vai ser quarta e domingo e tendo o Campeonato Brasileiro, cuja pressão é muito alta por conta da liderança, mas também na semana que vem já tem Libertadores da América, que é uma prioridade para vocês também. Como é que foi administrar esse período que é tão raro e sabendo que vem uma agenda tão frenética agora? Em relação à semana da data FIFA, é lógico, com muitas baixas de atletas, não é? Porque tiveram que ir para as seleções, nós normalmente repomos com atletas de base para podermos ter relação numérica para fazer o tipo de trabalho que a gente quer e, para além disso, também poder ver os meninos que têm qualidade e futuramente poderem integrar o nosso plantel. Em relação à segunda que me disse, em relação ao que vai entrar aí, é verdade, vamos ter agora 2 meses até à paragem do Mundial, que vai ser extremamente desgastante. Sabemos o que vamos enfrentar, estamos preparados e depois é ir fazendo a gestão diária do dia-a-dia e dos jogos que vêm aí 2 em 2 dias. Castanheira, boa noite. Everton. Bem, tá aí o Castanheira, olha, coletiva simpática, agradável, né? Diferente, né? Também com a vitória fica mais fácil, né? Calçar, pra gente poder ir por break, o Grêmio hoje tá no meio da tabela, 11 pontos. Tem o artilheiro do campeonato, meteu mais um gol hoje, o Carlos Vinícius. Belo gol, aliás, hein? Belíssimo gol, aliás. Olhando um pouquinho mais pra frente aí, claro, vai ter a parada pra Copa do Mundo, alguns ajustes serão feitos em todas as equipes, mas o Grêmio é isso, é um time de meio de tabela, porque o Grêmio parece que quando vai, acaba tropeçando, é um daqueles times que oscila muito, né? É que é difícil comparar, sim, olha que foi um jogo 2-1, placar justinho, né? Sim, sim. Um time que tem um novo treinador, com mais dificuldade do que o Palmeiras para contratar, com trabalhos que foram se sucedendo e não dando certo, contra uma equipe que tem um treinador há 5 anos. Isso não quer dizer que o Grêmio vai pegar equipes que também trocam o treinador e vai golear todas. O que eu estou dizendo é difícil enfrentar. E o Grêmio está precisando se reconstruir. E essa reconstrução, acho que tem um grande treinador para isso, que é o Luiz Castro. Agora, se o Grêmio, a expectativa do Grêmio for já arrebentar nesse campeonato brasileiro, talvez ele deixe o torcedor frustrado. E isso vale para muita gente. A gente não tem a menor condição nesse momento, porque a gente parte de um ponto que é real, mas no futebol as coisas duram muito pouco. Você olha para o Palmeiras, você olha para o Flamengo, você sempre enxerga as equipes com mais potencial de prosseguir e ir mais longe nos campeonatos. Tem mais potencial. Né? O Cruzeiro precisa se candidatar novamente, ele está reiniciando um trabalho, está longe, porque ele era uma equipe para estar nesse debate, está longe. Tem que esperar crescer. O Cruzeiro não pode mais perder ponto para ninguém. É que eu acho que a largada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro automaticamente já definiu qual vai ser a prioridade do Cruzeiro no ano. Mas atrapalha muito. Né? Você fala, aqui não vai dar para competir, eu vou investir na outra. E eu preciso me manter bem no brasileiro. Tá bom, pode ser. Mas espera-se mais de Flamengo, evidentemente, o do Palmeiras, e isso tem sido assim há quantos anos? Opa! Então, há quantos anos Flamengo e Palmeiras dão um certo exemplo para todos? Claro que uma coisa é pegar o exemplo do Palmeiras, do Flamengo e os milhões do Flamengo. Todo mundo pode ir bem, com a casa arrumada e com receitas de 2 bilhões, mas nem todo mundo vai ter. Aqueles que não têm receitas tão significativas terão que trabalhar muito melhor. E o que acontece no futebol brasileiro? O erro mínimo. Você trabalha mal. Então, cara, seguinte, quem tem menos dinheiro tem que ser muito melhor do que aquele que tem dinheiro, né? Tudo é mais, você tem que captar melhor os jogadores, você tem que ter o melhor treinador, a melhor preparação física, o melhor CT, né? E um pouquinho de paciência. E a margem de erro é menor. E tudo isso falta no futebol brasileiro. Verdade. Então, o Grêmio, eu acho que pode evoluir. Tem um grande treinador. Nossa, ainda não tem eu acho que é um time que pode crescer ainda no Brasileirão. Por exemplo, o Carlos Vinícius, cara, aqueles cara
faz de gol. Se ele jogasse, aí a gente tem que falar mesmo. Porque é uma realidade, eu sei que você vai falar. Infelizmente é a realidade. Ou no Rio de Janeiro, se eu vi o nome dele, esse cara tem que ir pra seleção. Tal. Isso é uma realidade e eu não vou fugir. Fala palestra, a mídia rasgando elogios ao desempenho do Palmeiras, a mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, líder isolado dessa vez com 22 pontos, Palmeiras tem 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Torcedor, o aproveitamento do Palmeiras, esse Campeonato Brasileiro tá formidável, viu? Cerca de 81% de aproveitamento dos últimos 5 jogos. O Verdão venceu 4 e perdeu apenas 1. Torcedor, Palmeiras aí muito bem na temporada. Já ganhamos um título do Campeonato Paulista, que muita gente não dá valor, mas quem ganha tem que valorizar demais, torcedor. E agora estamos indo muito bem no Campeonato Brasileiro, líderes isolados ali com 22 pontos. E semana que vem vamos ter aí a estreia na Libertadores, onde vamos fazer um jogo complicado também contra o Júnior de Barranquilla. Time colombiano, a gente sabe da dificuldade, é um time muito físico, viu, torcedor? Palmeiras vai ter que disputar várias jogadas ali para vencer essa partida fora de casa, viu? Mas seria muito importante Palmeiras ir lá vencer esse jogo, porque começar a Libertadores com o pé direito vai ser fundamental para, quem sabe, o Verdão fazer mais uma grande campanha e dessa vez ser campeão, não é mesmo? Agora o próximo confronto do Verdão, Campeonato Brasileiro, a gente sabe que vai ser contra o Bahia, fora de casa, lá na Arena Fonte Nova. A última vez, o Abel Ferreira reclamou demais ali do gramado, que é um gramado muito ruim, um gramado fofo, muito alto, prejudica demais o toque de bola do Palmeiras, que é um time de bastante ali, toque de bola, jogadores de bastante qualidade, né? Mas o Palmeiras vai ter que enfrentar mais esse desafio, se quiser assim, vencer esse Campeonato Brasileiro mais uma vez. Seria o 13º título de Campeonato Brasileiro da nossa história, né? O Bahia tá muito bem na tabela do campeonato. O vice-líder do campeonato é o Fluminense, que tem 19 pontos. Eles venceram nosso arquirrival nessa última rodada também por 3-1. Amassaram o rival ali, né, torcedor? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera, se você gostou desse conteúdo. Então até uma próxima.